Bom, então agora a gente vai ver como gerar uma organização espacial do tipo em malha dentro do Grasshopper. Para isso, vou retomar um pouco os princípios, né, desse tipo de organização, tá? A organização em malha funciona a partir de linhas, né, que são distribuídas bidimensionalmente ou tridimensionalmente, de modo a gerar desenhos, ou seja, padrões, né, pela sobreposição dessas linhas. Então, a gente tem diversos tipos de malha que podem ser gerados a partir dessas linhas. Essas malhas elas são denominadas, né, ou classificadas de acordo com o desenho que é formado entre as linhas. Então, a gente tem malhas quadrangulares, retangulares, hexagonais, triangulares e assim por diante, né? E diversas outras. Essa organização espacial, né, ela é, de certo modo, regular, né? Porque a malha geralmente tem uma célula, né? Esse formato igual, né? Regular. E tem uma característica modular também pelo mesmo motivo, né? Porque gera esses módulos, esses espaços iguais, de mesmo tamanho e de mesmo formato, né? Dentro da malha. Essa malha, ela pode ocorrer de maneira horizontal, né? Ou seja, em um plano horizontal. Ela também pode ocorrer em um plano vertical, gerando essa grelha vertical. Mas ela também pode ocorrer de maneira tridimensional, então gerando como se fosse uma grelha espacial. O Grasshopper, ele tem algumas ferramentas que podem ser usadas para distribuição, né? Organização de determinados elementos em formato de malha. A gente tem algumas dessas ferramentas que estão dentro da aba Array, né, que elas já são específicas para distribuir, né, para gerar distribuições, padrões de distribuição. E a gente tem algumas ferramentas que estão dentro da aba Grid, que são ferramentas para gerar essas grelhas. Que daí depois sim, a gente pode selecionar o nosso objeto e mover para determinados pontos daquela grelha. Então, nesse vídeo, eu vou ilustrar alguns métodos para a gente distribuir alguns objetos, né, em determinadas malhas. Tá? O primeiro método vai utilizar uma malha quadrangular ou retangular, certo? E a ferramenta Array, tá? Rectangular Array. O segundo método vai utilizar uma malha quadrangular ou retangular também, mas vai utilizar a ferramenta Grid, tá? O terceiro método vai utilizar, né, uma malha hexagonal. Tá? Dentro da aba Grid, existe um comando chamado Grid hexagonal. O quarto método vai utilizar uma malha triangular, também a partir de um grid, o grid triangular, no caso. O quinto método, eu vou simular uma malha vertical, né, utilizando ou Array ou Grid. Tá? E o sexto método, no sexto método eu vou simular uma malha tridimensional, utilizando o Box Array. Bom, então vou começar, né, o primeiro método, para distribuição, organização em malha, certo? Malha retangular ou quadrangular. Eu vou começar então com esse voluminho, né, o nosso voluminho de sempre, a caixinha, certo? Aqui está esse trecho do algoritmo. Então eu vou inserir o comando Rectangular Array, está dentro de Transform Array Rectangular Array. Tá? Essa ferramenta ela já é para distribuição de uma maneira retangular. Tá? Então, o que ela me pede? A geometria que eu quero distribuir, né? A célula, ou seja, o tamanho da célula da distribuição, depois vai ficar um pouco mais claro. Quantas unidades eu quero distribuir em X e quantas eu quero distribuir em Y. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar a caixinha na geometria, porque é ela que a gente quer distribuir, né? Vamos ver o que acontece. Ó. Ele já criou uma distribuição, né? Só que o que acontece? A célula, tá? Até se eu desligar isso aqui, a gente consegue ver ali, ó. Tá desenhado aqui embaixo o tamanho da célula, que é esse retângulo aqui. A célula é o tamanho de um espaço da malha, né? Então, a célula da malha tá menor do que o objeto, por isso que eles estão se sobrepondo, ó. Então, cada objeto tá começando no ponto inicial da malha, mas nesse sentido ele está menor, ó, tanto que está ficando um espacinho, né, entre uma caixinha e outra. E nesse sentido ele está maior. Então, a gente vai ajustar isso. Então, eu vou desconectar aqui. E digamos que eu quisesse, né, que essa malha fosse exatamente do tamanho dessa caixinha. Como é que eu faria? Bom, aqui onde ele me pede geometria, a geometria que eu quero distribuir é essa geometria mesmo, a geometria tridimensional. Então, é ela mesmo que eu vou conectar ali. Mas o tamanho da malha tem que ser ajustado. Nesse caso, qual é o tamanho dessa malha? O tamanho dessa malha é exatamente o tamanho do retângulo, tá? Que a gente criou
para gerar essa caixinha. Então, a gente tem um retângulo aqui, ó. Se eu apagar, se eu ocultar isso aqui, a gente tem esse, nesse caso está um quadrado, né? Ou ele está aproximadamente quadrado, tá? Mas a gente tem esse desenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir este retângulo que está saindo daqui lá onde pede célula. Porque ele vai ficar exatamente do tamanho da caixinha. Então, uma caixinha vai ficar grudada na outra. E até nesse caso, como eu estou usando o mesmo comando, se eu aumentar essa caixinha, ó, em qualquer direção, ele vai acompanhar, a malha vai acompanhar, porque ela está vinculada ao retângulo, tá? E aqui, o que mais que esse comando me pede? Esse comando me pede a quantidade em x e a quantidade em y. Então, eu posso inserir um slider, tá? Vou inserir um slider aqui, de 0 até 10, tá? E vou copiar. Vou conectar aqui no x e no y. Aí ele sumiu, porque ele está fazendo 0 vezes, né? Então, não está fazendo nenhuma vez. Mas daí eu posso regular aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser uma unidade em y e 3 em x, eu deixo assim, ó. Eu posso aumentar, né? Posso regular isso, ok? Aí, nesse caso, a gente pode manipular, né? O tamanho da célula. Então, digamos que eu quisesse, eu quero uma célula que seja um pouquinho maior do que o retângulo. Eu poderia dar um offset, por exemplo, dei 2 cliques aqui no fundo, tá? Offset curve. E dar um offset nesse retângulo, tá? Então, por exemplo, deixa eu esconder isso aqui por enquanto. Então, ó, ali tá o retângulo original e aqui tá o offset, tá? Eu vou inserir um plano aqui, plano XY, só para conseguir esconder, tá? Mas ele já tá fazendo no XY, ó. Então, agora eu tenho um retângulo que tá um pouquinho maior, tá? E esse comando offset ele me pede a distância, que ele tá fazendo 1. Então, 1 é aquela distância do offset ali, ó, que eu posso regular. Então, vamos dizer, eu vou inserir um slider aqui de 0 a 5. Não, de 0 a 10, tá? Para conseguir brincar um pouco mais. Vou conectar ali. Ó, daí eu consigo controlar o offset, esse offset do retângulo. Para que isso? Que daí eu posso inserir, se eu não quiser que a malha seja exatamente do tamanho do objeto central, eu posso manipular, né, aquele desenho original. Então, por exemplo, com esse offset. E inserir esse offset ali onde ele me pede célula. Porque daí o que o programa vai ler? Que a geometria que eu quero distribuir é essa daqui, mas a célula é daquele outro tamanho ali, tá? Então, ó, eu vou conectar aqui pra gente ver e vou ligar esse comando, ó. Então, ele vai criar essa malha considerando esse offset. Daí eu posso diminuir o offset, né? Ó, posso reduzir a distância entre uma caixinha e outra. Eu também posso mudar a proporção ou o tamanho da caixinha e tudo vai mudar junto, tá? Então, esse seria o primeiro método utilizando o Rectangular Array. Então, eu vou agrupar, né, esses objetos aqui, add to group, e vou ocultar eles. E vou copiar aquele nosso início lá, né, da geração da caixinha, para simular o segundo método, tá? Então, tá aqui nossa caixinha de novo. Agora, eu quero fazer uma malha também retangular, né, ou quadrangular, utilizando o comando grid, tá? Então, qual é a diferença? O comando grid está aqui dentro de vetor, grid. A diferença é que esse comando não é feito exatamente para a distribuição. Ele vai criar uma malha, certo? E depois eu vou ter que mover o objeto para os pontos daquela malha. Então, vou inserir o grid retangular primeiro, depois a gente pode simular com o square, né, que seria o quadrangular. O que essa... Ó, ele já criou uma malha ali, tá? Então, o que ele está me pedindo? O plano de inserção daquela malha, dessa grelha, né? No caso, ele está considerando o plano XY, por isso que está aparecendo aquele planinho ali, ó. Nesse caso, esse é o plano e essa aqui é a grelha. Então, eu vou inserir um plano aqui XY, tá? Dei 2 cliques no fundo de tela, né? Escrevi XY, tá? Só pra gente conseguir ocultar. E depois, mais pra frente, a gente vai ver, se a gente quisesse fazer isso na vertical, o plano seria daí o XZ ou o YZ, tá? Mas, por enquanto, eu vou fazer no plano XY. Vou ocultar, então, esse plano, pra gente ver só a malha e não gerar confusão, tá? Então, essa malha está inserida no plano XY. Aí, o que ele me pede? O tamanho em X, tá? Ó, o tamanho das células na direção X, tá? Então, é esse tamanho aqui, ó. Ele me pede também o tamanho da célula em direção Y, que é esse tamanho aqui. E ele também me pede a extensão em X, tá? E a extensão é dada no número de células. Então, quantas células eu quero ter na direção X e quantas células eu quero ter na direção Y, que é o extent Y. Então, se a gente quisesse coincidir exatamente a malha
nesse caso, tá? A malha com o tamanho desse paralelepípedo, tá? O que a gente poderia fazer? Aqui, onde o comando está me pedindo o tamanho da célula, né, desse miolinho, em X, eu poderia resgatar o tamanho que eu determinei que esse retângulo inicial aqui tivesse em X, tá? Então, como a gente tem um ponto 0, 0, 0, o ponto inicial, né, do retângulo e o ponto final é o ponto B tem as coordenadas que a gente precisa. Então, aqui, ó, onde ele está indicando X, é onde eu tenho esse valor, tá? Se eu quiser coincidir, eu posso arrastar esse valor até lá, tamanho em X, tá? Então, ó, ele já coincidiu, então essa distância aqui da célula tá igual à largura do paralelepípedo, tá? Vamos ver aqui para baixo para ficar um pouco mais claro. E em Y eu vou fazer a mesma coisa, tá? Se eu quiser coincidir, vou pegar do mesmo ponto, né? Aquele ponto ali que moveu e criou a diagonal do retângulo, e vou conectar em Y. Então, ó, então agora a gente tem uma malha, né? Exatamente do tamanho da caixinha. Então agora é só... então agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer quantas células eu quero em X e quantas eu quero em Y. Então esse seria um slider de 0 a 20, 2, né? Copiar. Vou conectar os dois aqui, e ficou vermelho porque tá em 0, tá? No momento que eu mudar os dois aqui, tirar do 0, ele começa a aparecer. E aí eu posso mudar esse valor aqui, ó. Tá? Aí qual é a diferença? Por enquanto, essa caixinha não foi distribuída nessa malha, porque eu só criei a malha. E a malha tem o mesmo tamanho da caixinha. Então agora o que eu preciso fazer? Esse comando da malha, ele me dá como output, né, como saída, as células, tá? Então, esses vãos aqui, esses espaços, e os pontos, tá? Eu vou até colocar um comando point aqui pra gente visualizar os pontos, ó. Então, são todos os pontos dos cantinhos da malha, tá? Então, o que eu preciso fazer? Então, agora, por exemplo, eu posso ou mover a caixinha para os pontos da malha, usando o comando move, por exemplo. Tá? Então, o move me pede a geometria, que eu vou utilizar a própria caixinha, e onde ele diz motion, né, o movimento, eu vou indicar os pontos. Ó. Então, ele vai mover. O que ele está fazendo? Ele está movendo uma caixinha para cada ponto da malha. Por isso, ó, se eu ocultar aqui, que a gente vai ver que as caixinhas estão ultrapassando o tamanho da malha. Porque ele está pegando todos os pontos da malha, né? Inclusive os das extremidades. E ele copia essa relação aqui do ponto inicial do paralelepípedo com a posição desse paralelepípedo com relação aos pontos da malha. Tá? Então, é isso que ele está fazendo. Aí, digamos que a gente quer usar esse comando, né, o grid retangular, mas a gente não quer caixinhas aqui onde não existem células, né? A gente teria alguns caminhos para fazer isso, tá? Para eliminar esses objetos aqui dos cantos, né? Se a gente desligar de novo, ó, eles estão para fora do grid, tá? Um método seria, ao invés da gente mover para os pontos, né, porque ele está considerando também os pontos da borda do grid, a gente poderia mover esse objeto para os pontos das células, tá? Eu vou fazer um comando aqui, vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, a gente poderia inserir o comando explode para explodir essa célula, tá? Vou inserir explode, tá? Ó, então aqui a gente tem a célula, vou conectar a célula, né? Porque a célula é um espaço, né? Conectei ela onde pede curva, então ele está capturando essa curva aqui da célula, tá? De cada uma das células. E ele está explodindo essa célula em segmentos, tá? Todas essas linhas aqui, e em vértices, esses 4 vértices. O que eu poderia fazer? Eu poderia dizer para o software para ele ler todas essas células, explodir a célula em ponto e linha, né? Que é o que ele está fazendo, e utilizar só este ponto aqui, ó, para inserir o paralelepípedo, né? Porque daí ele vai ler, ele vai partir desse pontinho aqui, que é o 0, 0 dele, e vai mover direto para os pontos equivalentes da célula. Tá? Daí, no caso, ele não vai pegar esses pontos aqui da borda, ó, ele vai pegar esses aqui apenas, tá? Então, como que eu faço isso? Então, aqui eu já explodi a célula, né? Então, ele está me dando os segmentos e os vértices, e eu poderia só pegar um ponto de cada uma dessas células. Então, para isso, eu vou usar o list item, tá? A gente vai ver que aqui está saindo um monte de vértices, ó, 150 vértices, tá? Mas quando eu fizer o list item, ele vai pegar só um vértice de cada célula. Tá, então, eu vou inserir aqui um comando list item, escrever list item, tá? Ou a gente vai aqui dentro de set, list item.
A lista que eu vou inserir aqui, que ele me pede, né? A lista e o index, tá? O wrap a gente não vai usar. A lista vai ser essa lista de vértices das células, tá? E o índice, ele já tem aqui como padrão o índice 0. Então, por isso que ele tá pegando aquele pontinho, porque provavelmente é 0, 1, 2, 3. 4, talvez, né? Eu acho que talvez ele até feche provavelmente cada célula tem 4 vértices, para fechar a célula, tá? Mas ele tá pegando o 0, que é o primeiro aqui, que já é o 0 que a gente quer, né? Então, agora sim, ó. Então, agora tendo só esses pontinhos, que eu posso usar esses pontos para mover a geometria original para eles, ó. Então, eu vou conectar nestes pontos o movimento. Quando eu ligar, vai estar certinho, ó. Porque ele ignorou aqueles pontos do canto. Ele considerou só esses pontos aqui. Tá? Então, esse seria um jeito da gente mover essa geometria para dentro das células. Tá, pessoal? Então é isso, tá? Desse exemplo da malha retangular, utilizando o grid, seria mais ou menos isso. Eu vou agrupar e vou ocultar e vou copiar aquele início, né, que vai até ali, para mostrar o outro método. Nesse outro método, então, eu vou usar o grid hexagonal, tá? Aqui dentro de vetor grid hexagonal, e vou inserir aqui, tá? A gente vai ver que ele já vai criar uma malha hexagonal, tá? Então, ele tá me pedindo ali qual o plano, né? Ele já tá inserindo em XY, por isso que tem esse plano aqui. Mas ele contém essa entrada, né? Que eu posso alterar o plano de inserção dessa grelha. O tamanho, tá? O tamanho do raio de cada hexágono. Quantas unidades eu quero em X e quantas eu quero em Y, né? Quantas células de malha eu quero em X e quantas eu quero em Y. Então, aqui eu vou inserir o plano XY, tá? Só pra gente conseguir esconder ele, tá? Então, eu dei 2 cliques, né? Escrevi XY e agora eu vou ocultar, tá? Então, agora ele tá oculto, ó. Então, a gente tá vendo só a malha. Qual o tamanho dessa malha? Bom, vou inserir um slider aqui, como eu não tenho muita noção. Deixa eu até ligar o paralelepípedo. Ah, ele tá enorme, ó. Então, eu vou colocar uma malha bem de 0 a 200. Inserir um slider aqui de 0 a 200, tá? Pra gente conseguir mexer. A malha sumiu, né? Porque tá em 0. Aí, no momento que eu aumentar esse número, ela vai crescer, tá? Então, ali tá a malha e aqui tá o objeto. Quantas unidades eu quero de célula, quantas células eu quero em X, quantas eu quero em Y. Então, aqui eu também vou inserir um slider de 0 a 10, tá? 2 sliders, um para cada direção. Eu vou mexer aqui, tá? Então, tá criada a malha hexagonal, tá? Então, digamos, o que eu posso fazer a partir disso? Essa malha, ela tá me dando os pontos, tá? Os pontos esses das extremidades dos hexágonos, né? De cruzamento das linhas da malha. E as células, tá? Então, digamos que eu queira mover um objeto para dentro, para coincidir com esse ponto, né? Ó, se eu fizer isso, se eu utilizar o comando move, né? Como eu utilizei antes, ó, vou selecionar a geometria, vou inserir aqui na geometria do move, ali na motion, lá no movimento, eu vou inserir os pontos da malha, tá? O que ele vai fazer? Ah, não, desculpa, gente, ele tá saindo dos pontos centrais. Desculpa, os pontos do centro do grid, tá? Por isso que ele tá movendo esse objeto, né, para todos os centros, tá? Aí, digamos, se eu quisesse centralizar essa caixinha, né, com relação ao grid, o que eu poderia fazer? Eu poderia ou usar outra ferramenta para gerar essa caixinha, né, uma ferramenta que partisse do centro, como a gente tem aqui, por exemplo, dentro de Curve, Primitive, esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo, ele pede o plano, ó, tá ali ele, o tamanho em X, tamanho em Y e o raio, tá? Então, ele já começa centralizado com relação ao ponto 0, 0, tá? Mas, digamos que eu não queira trocar a ferramenta, né? Então, eu vou apagar ela aqui. Eu poderia também mover essa caixinha, né? De modo que o centro dela fique no centro ali. Como que eu poderia? Eu teria que fazer isso, né? Antes de distribuir ela na malha. Então, poderia ser depois desse comando aqui. Eu vou inserir um comando move, tá? Que acho que seria o método mais simples. Mover a caixinha. E o movimento qual vai ser? Para ela ficar no centro, eu vou precisar mover em X, negativo a metade dessa distância, né? Para ela andar metade para lá. E em Y, negativo a metade da distância em Y. Então, aqui eu vou fazer uma operação matemática, tá? Para dar certinho no centro. Então, eu vou inserir
uma unidade x, né? Um vetor em x. Então, eu dei 2 cliques no fundo, digitei x, para indicar que o movimento vai ser em x, tá? Um dos movimentos. E vou inserir um y também, para mover em y. Mas eu quero mover de maneira negativa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui. Ó, eu vou reaproveitar, aqui onde eu gerei o retângulo, eu vou aproveitar essas coordenadas aqui, vou ter que dividir elas por 2, né? Para ele andar só metade. Mas ele também vai ter que andar para trás, né? Então, vou ter que inserir um comando que inverta, que faça ele ficar negativo. Então, vou inserir um comando negative, tá? Dei 2 cliques, escrevi neg, ele já aparece aqui. Tá? Eu posso até converter isso antes, para usar só um negative, eu vou converter antes de conectar ali no motion, tá? Então, eu vou conectar esses dois aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo, tá? E vou conectar isso aqui no movimento. Mas, ele tá movimentando de maneira negativa, mas ele não tá não na quantidade certa, né? Então, agora sim eu vou conectar aqueles sliders lá, ó. Ah, mas eu vou ter que dividir por 2 antes. Então, vou inserir o comando division. E aqui, inserir aquele valor em A. E aqui eu vou colocar o 2, né? Para ele dividir aquele valor por 2. Agora sim eu vou conectar aqui, tá? Aí, gente, na verdade eu teria que fazer esse movimento de move antes em X e depois em Y, tá? Pra dar certo, porque ele tá duplicando a caixinha, ó. Então, primeiro eu teria que mover em X, depois mover em Y. Para evitar essa duplicidade do comando, vou usar o comando vetor, tá? Para mover nos dois ao mesmo tempo. Eu vou substituir essa unidade aqui por um vetor XYZ. Daí sim. Aí eu vou conectar isso aqui, ó, no X, tá? Então, ele vai mover essa quantidade que está entrando aqui dividido por 2 em X. E também vou usar de novo Division, 2 cliques, Division, tá? Também vou copiar esse dividido por 2, porque também vai ser por 2. Mas esse aqui vai ser o Y, né? Então, eu vou pegar esse Y aqui, tá? Dividido por 2 e vou conectar no Y. E agora sim eu vou fazer ele negativo. Deu. Agora ele foi para o centro, tá? Então, ele foi movido metade para lá e metade para cá, né? Metade em Y e metade em Z. Então, o ponto central dele está centralizado com relação ao 0, 0. Então, agora sim, se eu mover esse objeto que já está centralizado para a malha hexagonal, ele vai certinho para o centro. Ó, eu vou ocultar aquele objeto original. Então, ó, as caixinhas já estão no centro da malha. Tá? Então, isso é um exemplo que a gente pode dar sobre a malha hexagonal, né? No caso dos objetos não terem relação com o formato da malha. A gente também poderia ter um objeto hexagonal e ser movido para o centro da malha hexagonal, né? Mas nesse caso, como a gente reutilizou a caixinha, eu quis ilustrar com a caixinha mesmo. Então, eu vou agrupar todos esses elementos e vou ocultar. Tá? Aí, no caso, se eu quisesse fazer a mesma coisa que foi feito no exemplo anterior, mover o objeto para os pontos da malha, tá? Então, aqui está a malha. Para esses pontos aqui, ó, eu poderia explodir as células, tá? Então, eu vou inserir aqui um comando explode, 2 cliques no fundo de tela, explode, tá? Vou conectar onde diz célula na curva, porque ele vai captar a curva de borda, né, de cada uma das células, e eu vou ter todos os vértices aqui, tá? Então, eu poderia mover aquele objeto para os vértices, tá? Eu até vou ligar ele aqui, ele estava assim, né? Mas aí eu poderia conectar os vértices aqui no movimento ao invés dos pontos, tá? Dos pontos centrais da malha. Vou conectar aqui, ó. E ele moveu. Claro, ele está duplicando alguns pontos, porque tem pontos que são em comum, né? De uma célula e outra. A gente teria que fazer operações para eliminar esses pontos aqui, tá? Mas eu não vou ilustrar isso, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Mas esse seria um meio da gente mover isso para esses pontos da malha hexagonal. Aí, de novo, eu vou ocultar todas essas etapas, tá? E vou agora simular uma outra coisa com a malha hexagonal, tá? Eu vou inserir de novo a malha, tá? Vou aqui em grid, hexagonal, para inserir a malha hexagonal, sem ter aquela caixinha de partida. Vou inserir o plano XY, né?
para dizer em qual plano que essa malha é para estar inserida e para poder ocultar ele, ó. Então, inseri o plano, agora eu vou ocultar ele. Tá, então ali tá a nossa malha. Digamos que eu quero gerar essa malha, eu já quero usar as células para gerar as geometrias. Isso também seria possível, tá? Ao invés de gerar uma geometria com os parâmetros iguais aos da malha, eu posso gerar a geometria a partir da malha. Então, por exemplo, aqui tem o tamanho do raio do hexágono. Eu vou inserir um slider de 0 a 20, tá? Pra gente conseguir visualizar. Ó. Tá? Tá aqui nossa malha. Um slider de 0 a 10 para cada uma das quantidades de células, né? Em X e em Y. Para poder controlar isso também, tá? Então, aqui tá ele. E agora, o que eu vou fazer? Aqui, então, como eu disse antes, aqui a gente tem os pontos centrais dessa malha, né? De cada uma dessas células, tá? É o que tá saindo daqui. E a gente também tem as células em si. Então, o que eu posso fazer? Essa célula, ela é esse espaço, né? Então, o software está lendo esse espaço aqui. O que eu poderia fazer é já gerar uma superfície a partir da célula, desse limite da célula. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou lá em Surface, Freeform, Boundary, ou posso digitar, né, Boundary Surface. E aqui onde ele está pedindo os edges, né, as arestas, eu vou conectar a célula. Ó. Então, o que ele fez? Ele fechou todas aquelas células com uma superfície. Então, aqui a gente tem 30 superfícies que estão saindo desse comando. Essas 30 superfícies aqui. A partir disso, a gente poderia extrudar, por exemplo, né? Vou dar um extrude, 2 cliques extrude para criar uma altura, digamos. Aqui onde o extrude pad base, eu vou conectar essa superfície e vou dizer que eu quero extrudar em Z, tá? 2 cliques do fundo de tela, Z, e vou conectar esse Z na direção e vou inserir um slider aqui de 0 a 5 para determinar a altura dessa extrusão, tá? Então, ó, então aqui eu consigo criar uma malha com determinada altura, tá? Então, a partir disso, eu poderia, por exemplo, eliminar algumas células, né? Se eu quisesse criar espaços aqui no meio, ou selecionar algumas células, como é que eu faria isso? Tá, eu poderia fazer isso antes ou depois, né? Nas células, ou já depois tendo extrudado elas. Eu vou fazer agora, porque já está desenvolvido o algoritmo. Eu poderia utilizar algum dos comandos de listas, tá? Dentro de set, list, eu posso, por exemplo, usar o list item, tá? Se eu quiser escolher uma dessas células para fazer alguma coisa, então eu vou conectar aqui na lista. Ó, desculpa, ele tá capturando, como ele é uma malha, ele cria linhas e colunas, né? Então, quando eu digo para ele selecionar um item, aqui ele tem 0, tá? Ele está selecionando uma coluna inteira, né? Que é a coluna 0. A gente tem a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3. Até se eu mudar o index aqui, ó, vou inserir um slider de 0 até 6, por exemplo. Eu posso mudar a coluna que ele vai selecionar, que pode ser algo que eu queira fazer também. Tá. Como ele está lendo essa malha em linhas e colunas, digamos que eu quisesse selecionar, na verdade, ao invés de selecionar uma linha assim, eu quisesse selecionar uma coluna. Eu poderia ou inverter a ordem dessas linhas e colunas, né? O que a linha vira coluna, o que a coluna vira linha, utilizando o comando flip matrix, tá? Eu vou inserir ele aqui, 2 cliques eu vou escrever flip, vai estar ali, ó, flip matrix. Vou conectar essa lista de itens aqui que já são extrudados, onde ele pede os dados, tá? Então, daqui já está saindo a lista inversa. Então, isso aqui sim que eu vou conectar na lista ali, ó. Então, agora ele vai pegar uma coluna, ao invés de pegar uma linha. Tá? Então, assim eu conseguiria selecionar vários elementos ao mesmo tempo. Mas digamos que eu quisesse selecionar um elemento específico, tá? Eu poderia primeiro selecionar a coluna dele, depois fazer um list item, né? E selecionar um item dentro dessa lista. Ou eu posso achatar a lista de itens que está saindo aqui dessa extrusão, né? Todas essas caixinhas aqui. Se eu achatar essa lista, ele vai ler elas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Então, ele não vai criar linhas e colunas, ele vai criar uma lista única, tá? Então, isso eu poderia fazer também. Como é que eu faria isso? Eu iria aqui, ó, onde está saindo essa lista de itens extrudados, clicar com o botão direito, flatten, para ele achatar. Então, agora está saindo só uma lista, tá? E é isso aqui sim eu vou conectar ali. Então, ó, agora sim eu consigo selecionar só uma caixinha se eu quiser. Tá?
E aí, se eu quiser ocultar o resto, eu posso ocultar. Tá? O que mais a gente poderia fazer? A gente poderia selecionar um padrão de... selecionar esses elementos seguindo algum tipo de padrão. Então, eu posso ir aqui em lista dispatch, né? Criar o padrão de sim e de não, como a gente já viu antes. Eu vou inserir aqui o comando dispatch. Vou conectar essa lista aqui no dispatch e vou inserir um padrão aqui. Vou dar 2 cliques no fundo de tela, inserir um painel, tá? Escrevendo //. E vou criar um padrão aqui. O padrão vai ser true, né? Uma das listas vai ser a true e a outra vai ser a false. Então, vai ser true, false, false, true. Não, assim, ó. True, false, false. E ele vai ficar repetindo esse padrão, tá? Então, ele vai fazer true, false, false, true, false, false, true, false, false, e assim por diante. Vou clicar fora. Vou converter isso aqui numa multiline data, tá? Com o botão direito em cima, multiline data, para virar uma lista de dados. E vou conectar isso aqui no dispatch. Não acontece nada, porque as listas estão saindo aqui, né? A lista do true e a lista do false. Aqui sim, se eu inserir uma brep, né? Inserir o comando brep, esse aqui que é só um visualizador, tá? Eu consigo, vou copiar ele aqui, eu consigo conectar ele aqui para visualizar quem é quem, ó. Então, aquela lista está selecionando aqueles e essa lista está selecionando esses. Tá? Isso seria uma outra opção que eu poderia fazer. Eu vou deixar essas opções assim, separadinhas. De novo, isso funcionou porque eu dei um flatten na lista, né? Senão ele estaria pegando uma coluna assim, uma coluna não, uma coluna não, uma coluna assim, uma coluna não, uma coluna não, tá? Outro comando que eu poderia usar aqui seria o cool pattern, tá? O que o cool pattern faz? Ele seleciona, ele é muito parecido com o dispatch, a diferença é que ele vai selecionar só a lista que tiver naquele padrão, só o true, tá? Então, eu vou até copiar esse padrão aqui, ó, e conectar ele aqui, tá? Vou conectar essa lista aqui, e ó, ele selecionou só os true. True, false, false, true, false, false, true, false, false. Tá? Ele não me dá as duas listas. Tá? Então, a partir disso, eu poderia fazer diversas coisas, né, com esses elementos. Deixa eu ocultar eles aqui. Tá? Poderia selecionar só os que eu quero, enfim, e manipular eles. Tá? Além disso, o que eu poderia fazer? Eu vou mover esse conjunto para cá e vou copiar só esse pedaço aqui, tá? E vou agrupar isso e ocultar. O que mais eu poderia fazer? Eu poderia gerar uma geometria hexagonal, né, paralela a cada uma dessas células, mas menor, tá? Como que eu faria isso? Eu poderia dar um offset nas células, tá? Ele vai ler o contorno da célula, vai dar um offset. Então, eu vou inserir o comando offset, 2 cliques, offset, curve, tá? Aonde ele pede curva, eu vou conectar as células, ó, ele já tá fazendo, né? Só que o que ele tá fazendo? Ele tá dando um offset para fora da célula. Então, uma célula tá ultrapassando a outra. Pode ser até isso que, né, que eu queira. Mas nesse caso, eu queria dar um offset para dentro, para esse espaço ficar menorzinho do que a célula. Como que eu faço isso? Esse comando offset ele me pede a curva, a distância, o plano e os cantos, né? O tipo de canto que eu quero. Se eu quiser um canto arredondado, reto, chanfrado, tá? Eu não vou mexer nesse canto. Plano também não, porque ele já está fazendo no plano certo, no plano XY, tá? Eu vou mexer só na distância, porque ele está fazendo para fora e eu quero fazer para dentro. Então, ó, ele está dando um offset de 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui um slider de 0 a 3, tá? Para poder controlar. Eu vou inserir um slider de 0 até 3.5. Porque daí ele me dá os números quebrados, tá? Os decimais. E eu vou inserir um negative aqui para ele converter essa distância em negativo, ó. Porque se eu conectar assim agora, ele vai fazer para fora também, vai continuar fazendo para fora. Mas eu vou inserir aqui um negative para ele converter esses números em valores negativos. Ó, conectei ali e agora sim eu vou conectar isso aqui ali, na distância. Então, agora sim ele está dando offset para dentro. Tá? Então, a partir disso, sim, eu posso fechar essa curva, né? Essas geometrias, gerando as faces, podendo dar offset nelas para gerar uma geometria, tá? Um tridimensional, né? Um volume. Então, eu posso ir lá em Surface, Freeform, Boundary Surface de novo. Vou conectar essas curvas aqui.
E ele fechou as faces, gerando aqueles hexágonos pequenininhos. E a partir disso, de novo, eu posso inserir o comando extrude, né, dando 2 cliques no fundo de tela, extrude. O que eu quero extrudar são essas faces, tá? Então, eu vou conectar ali na base. A direção vai ser em Z, então, 2 cliques, Unit Z, vou conectar ali. E agora eu posso inserir um slider, vou inserir um slider de 0 a 5, tá? Para manipular quanto que é essa extrusão em Z. Então, ali estão as geometrias. Certo? Então, isso é a gente pode manipular a malha de diversas formas, né? Mas essa é uma das formas. E a partir disso, ó, se eu mexer aqui atrás, ele mexe em todo mundo. Ó, ele mexe em todos os comandos que vieram depois, tá? Se eu mexer na malha. Se eu mexer no tamanho da malha também, ó. Só, claro, ele vai manter o tamanho do offset, né? Então, ele tá dando uma deformada na proporção das caixinhas com relação à malha. Ó. Certo? Então, da grelha hexagonal é isso. Eu vou agrupar isso aqui e vou ocultar, tá? E é isso. Bom, pessoal, tudo o que foi aplicado à malha hexagonal vale também para a malha triangular, tá? Todos os princípios básicos, né? Então, eu vou simular bem rapidinho ela, tá? Quem quiser saber mais sobre a malha triangular, pode ver o vídeo da malha hexagonal, tá? Porque muita coisa se aplica também, só muda o formato da malha. Na verdade, se aplica a qualquer malha, né? Então, talvez seja interessante ver o vídeo inteiro, tá? Das malhas. Mas, então, vamos lá. Então, para gerar uma malha triangular, deixa eu dar um zoom aqui, deixar a tela vazia. Gerar uma malha triangular, onde é que eu vou? Eu vou aqui dentro de vetor, grid, triangular. Ele vai gerar um grid triangular, tá? Então, aqui tá o grid. Aí, de novo, ó, ele já inseriu um grid triangular, tá? Esse grid, o que ele me pede? Essa malha, né? Ele pede o plano de inserção, que nesse caso já tá aqui o plano XY, ó, aparecendo, tá? Mas eu posso mudar o plano. Ou eu posso inserir o plano para ocultar ele, que eu vou fazer depois. O tamanho, ó, é o tamanho das arestas do triângulo. Então, é esse tamanho aqui, tá? Que ele tá pedindo. Extensão em X, ou seja, quantos triângulos eu quero nessa direção. E extensão em Y, quantos triângulos eu quero nessa direção. Então, primeiro eu vou inserir aqui um plano, 2 cliques, né? Plano XY, digitei XY. Vou inserir ele aqui, tá? Para poder ocultar esse plano, tá? Agora eu vou inserir um slider de 0 a 10 a 20, tá? Para determinar o tamanho desse grid, da aresta do triângulo, ó. Então, agora já tá maiorzinha, né? Então, eu posso mudar esse tamanho. Depois, eu vou inserir um slider de 0 a 10 para cada uma dessas extensões, né? A quantidade de células da malha em X e em Y. Ele ficou vermelho porque está em 0. Assim que eu tirar os dois de 0, ele vai funcionar, né? Então, então eu posso regular a quantidade de triângulos, tá? A partir disso, eu posso, assim como aconteceu na malha hexagonal, esse comando da malha triangular, ele tá me dando como resultado as células. Então, ó, ele diz grid cell outlines, tá? Então, são as linhas externas dessa célula, tá? O que está saindo aqui, de cada uma delas. Então, esse monte de triângulos estão saindo aqui na célula. E os pontos, tá? O ponto central de cada uma dessas células. Então, a partir disso, o que eu posso fazer? Eu posso mover algum objeto para esse ponto central, que é o que eu vou fazer. Eu vou copiar alguma parte dos testes com a malha hexagonal. Tá. Eu vou copiar mais aqui de cima. Aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho o paralelepípedo, tá? A caixinha. Vou copiar ela pra cá. Opa. Tá ali a caixinha, tá? Como a gente vê, ela tá muito maior do que a célula. Então, eu vou aumentar o tamanho da célula aqui só pra gente conseguir ilustrar, tá? Eu vou até mudar o número máximo desse slider, dando 2 cliques em cima. Vou colocar aqui 50, tá? Pra poder deixar a célula maior. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar essa caixinha e mover ela para os pontos centrais das células. Vou usar o comando move. Tá? O move me pede a geometria, que vai ser a caixinha. E o movimento eu vou dar esses pontos de referência, ó. Então, ela moveu a caixinha para o centro de cada uma das células. Claro que, de novo, ela considera aquele ponto sendo o ponto de origem dessa geometria, tá? Desse volume.
Então, ele pega aquele ponto como referência e move a caixinha com relação àquele ponto para o ponto central. Por isso que ela está descentralizada. Se a gente quisesse centralizar, a gente teria que mover primeiro essa caixinha, tá? Pro ponto 0, pro centro dela, mover ela, né? De modo que o centro dela fique em cima desse ponto 0, 0. Tá? Ou, de novo, criar uma superfície, uma curva retangular que inicie com esse comando aqui, retângulo, que ele começa a partir do centro, tá? Então, isso seria uma opção. Tá? Eu acho que eu até vou ilustrar isso, tá? Eu vou inserir esse retângulo aqui, ó, primitive rectangle, tá? E vou apagar esse aqui, para ilustrar isso. Ó, então, por exemplo, inserir esse retângulo, ó, ele já tá ali, tá? O plano dele é o plano XY, então inserir o plano. Vou ocultar o plano. Opa. Ele me pede o tamanho X, tamanho Y. Eu vou inserir um slider de 0 a 10 para cada um. Tá? E o raio, que eu não vou mudar, tá? Aquele raio ali. Tá? Então, esse seria o resultado de utilizar os pontos centrais da malha para mover esse objeto para os pontos, tá? Que poderia ser ajustado, mas por enquanto eu vou deixar assim, porque eu já ilustrei o resto na malha hexagonal, tá? Eu também poderia, de novo, explodir as células, tá? Para obter os pontos das extremidades. Então, eu poderia utilizar o comando explode. Vou escrever aqui explode, tá? Ou dentro de curve, útil explode. Conectar as células ali, ó. E eu vou esconder isso aqui, tá? E assim eu poderia obter todos os pontos da malha. Os pontos de cruzamento das linhas, né? E a partir disso, sim, eu poderia mover o paralelepípedo esse para os pontos dessa malha explodida. Então, aqui onde diz vértices, eu vou conectar no movimento. Então, ele vai mover ali para aqueles pontos, ó. Tá? Isso poderia acontecer com qualquer geometria, tá? Eu estou ilustrando com aquela caixinha, mas poderia ser uma outra geometria. Então, vou agrupar isso aqui e vou ocultar. E vou copiar só essa parte aqui que diz respeito à malha, tá? Pra gente ilustrar uma outra situação que vai ser parecida com a malha hexagonal, tá? Então, aqui a gente tem a malha, vou alinhar isso aqui, clicando aqui, tá? Aqui a gente tem a malha triangular. A gente também poderia gerar faces a partir dessas células, tá? Então, vou dar 2 cliques, vou inserir o comando boundary surface, tá? Então, conectando as células, né? Essa que ele tá lendo, cada um desses triângulos aqui, ele tá lendo, né? Essas linhas de contorno dos triângulos. Ele tá lendo essas linhas, né? Ele tá convertendo em superfícies. Então, ele tá fechando todas as superfícies. E a partir disso, de novo, eu poderia transformar isso numa geometria tridimensional, né? Dar um extrude, por exemplo. Tá? E isso aqui que vai entrar na base, na geometria que vai ser extrudada. A direção poderia ser em Z, por exemplo, né? Que nem eu fiz no exemplo do hexagonal. E vou inserir um slider aqui de 0 a 10, tá? Para controlar o quanto que vai ser essa extrusão. Então, ó, tô gerando volumes a partir daquela malha, certo? Então, para selecionar alguns itens dessa malha, ou até selecionar algumas dessas células para manipular apenas elas, não todo o conjunto, eu poderia utilizar os mesmos comandos que eu utilizei na malha hexagonal, tá? Então, eu não vou repetir eles aqui, certo? Mas a gente poderia selecionar só alguns triângulos e dar offset, gerar geometrias aqui no centro, enfim, manipular eles de N formas, tá? Mas eu vou agrupar isso aqui e vou ocultar, tá? Para mostrar o próximo exemplo. Bom, pessoal, então agora eu vou ilustrar a distribuição na vertical, tá? Em malha. Eu tenho aqui aquela caixinha. Opa! Ah, não, desculpa. Eu tô com o comando errado. Eu vou copiar aqui a caixinha, tá? Aqui para baixo. Só tô com tudo girado aqui. Tá. Tá, aqui estão nossos eixos, tá? E a caixinha. Então, vamos lá. Para eu distribuir numa malha vertical, eu poderia usar 2 comandos, tá? Eu poderia usar o array retangular, tá? E, digamos, desenvolver ele na vertical. Ou o grid em malha, qualquer uma das malhas, mas colocar ela na vertical, ao invés de na horizontal, tá? Ao invés do plano XY, colocar no XZ ou no YZ.
Então, vou começar inserindo esse array, o rectangular array, tá? Dentro de transform, array, rectangular array. Ó, ele já desenhou ali, ó, o comando array, como eu disse antes, né? Ele serve exatamente para a distribuição de elementos. Então, ele mostra, ele pede a geometria que eu quero distribuir, ele pede o tamanho da célula, tá? Quer dizer, ele pede um retângulo, né? Na verdade, para considerar a célula. Então, ele está desenhando ali um retângulo, ó. Vai considerar a célula dessa malha interna dele. Quantas unidades eu quero distribuir em X e quantas eu quero distribuir em Y. Então, para que esse comando seja feito na vertical, eu preciso que essa célula, tá? Ele pede a geometria, quantidade em X, quantidade em Y. No caso, ele vai converter um desses dois em Z, tá? No momento que eu distribuir em XZ ou em YZ. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para ele que essa célula é na vertical. Então, o buraco da malha, né? A célula da malha está na vertical. Para isso, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso desenhar um retângulo, tá? Vou escrever aqui rectangle, tá? Eu vou usar, pode ser esse retângulo aqui, tá? E vou criar um retângulo na vertical, tá? Então, aqui onde ele pede plano, eu vou inserir um retângulo, um plano XZ, por exemplo, tá? Então, ó, ali está o plano de inserção desse retângulo, tá? Aí, o que eu poderia fazer? Para que essa malha ficasse exatamente do tamanho da caixinha, eu poderia, de novo, reutilizar essas coordenadas aqui, né? Que foram as coordenadas que determinaram o tamanho do retângulo, que deu origem ao paralelepípedo. Mas, nesse caso, eu teria que descobrir, digamos assim, quem é o X e quem é o Y, porque algum deles está funcionando como Z nesse caso, né? A gente tem um retângulo ali, ó. Então, vamos ver. Ó, se eu utilizar o X, tá? Esse X lá onde ele está pedindo X. Ó, deu certo, ó. Então, tá vendo que o retângulo se esticou e está coincidindo com o outro. Deixa eu ocultar isso aqui pra gente conseguir visualizar. Tá? Então, tá ali o retângulo. Tá? E no lugar do Y, eu vou ter que usar o Z, né? Porque, na verdade, eu quero essa altura aqui, ó. Eu não quero essa dimensão. Então, eu posso conectar essa dimensão ali onde ele pede Y. Ó, então, agora sim. Agora, esse retângulo está coincidindo exatamente com uma das projeções desse paralelepípedo, né? No caso, no plano XZ, que é esse aqui. Se eu quisesse no plano YZ, eu teria que pegar o tamanho daquela face lá. Então, eu usaria o Y e o Z, ao invés do X e o Z, tá? Então, nesse caso aqui, o Y acaba funcionando como Z, tá? Porque é a segunda dimensão que aquele retângulo vai ter. Então, a partir disso, eu poderia inserir esse retângulo aqui onde o rectangular array está me pedindo uma célula. Então, olha só, eu vou conectar aqui o retângulo na célula. Então, ele vai ler que a célula está aqui, tá? E aonde ele me pede geometria para distribuir, eu vou conectar essa caixinha, ó. Então, estão vendo? Ó, então, aqui está a distribuição na malha vertical. Então, a malha é como se ela existisse aqui assim, ó, né? Então, agora eu posso regular, por exemplo, criar um slider de 0 a 10 para escolher quantas unidades vai ter na direção X, e de 0 a 10 também para escolher quantas vai ter na direção Y. Ó, ele só vai funcionar quando eu tiver uma em cada, né? Então, ó, o Y está funcionando como Z, então ele está crescendo para cima, ó, a malha. E o X está funcionando como X, tá? Ó, o Y e o X, certo? Esse seria um dos jeitos da gente distribuir essa malha na vertical. Se a gente não quisesse também que a caixinha coincidisse exatamente com a malha, a gente poderia dar um offset nesse retângulo aqui, que é o retângulo que a gente inseriu na malha, tá? Teria alguns métodos similares também com outras ferramentas que eu já mostrei em outras malhas, certo? Posso até ilustrar aqui, ó, se a gente quiser inserir um offset, dá 2 cliques no fundo de tela, offset curve. Vou inserir esse retângulo aqui onde ele está me pedindo curva. O plano, eu vou inserir o XZ, né? Porque eu quero fazer no mesmo plano. Ó, tá vendo que ele já deu um offset ali na malha? Deixa eu esconder isso aqui. Ó, deu um offset. Eu poderia, de novo, dar um offset para dentro, né? Aqui onde ele pede a distância, eu vou ter que inserir um número negativo. Então, eu vou inserir um comando chamado negative. Tá?
E vou inserir um slider de 0 a 10, tá? Não sei quanto que vai dar ali, mas enfim. Ó, vou andar um pouquinho ele aqui e vou colocar ele aqui, ó. Agora sim ele tá dando offset pra dentro, ó. Só que os números estão muito pequenos, então ele só consegue fazer o 1. Então eu posso inserir um slider de 0 até 1, 1.0, que daí ele vai vir com os decimais. Vai ficar melhor de ilustrar. Ó, então agora se eu mexer nesse slider, ó, ele tá dando... Dá um zoom? Ele tá dando um offset ali dentro, ó. Tá? Aí, se eu quisesse utilizar essa... Ah, desculpa, essa malha aqui, se eu usar, ele vai sobrepor as caixinhas, porque ela tá menor, né? Eu vou até ilustrar, tá? Ó. Se eu usar essa malha aqui, ó, ali na célula, ele vai sobrepor, porque a malha tá menor do que o objeto. Então, nesse caso, a malha teria que ser maior mesmo. Então, eu vou conectar, vou eliminar esse negativo aqui, ó. Vou conectar direto esse comando ali esse slider dentro da distância. Agora sim. Agora a malha tá maior, né? Ali tá a malha, ali tá o objeto, então a malha tá maior do que o objeto. Então, eu consegui criar esses espacinhos. Tá? Então, essa seria uma das possibilidades, tá, de utilizar essa malha. Além disso, se eu não quiser criar duas vezes a mesma geometria, né, no caso eu vou ocultar isso aqui, tá? Eu tinha essa geometria aqui. O que eu poderia fazer, tá? Para não ter que fazer esse caminho aqui de criar esse retângulo com o mesmo tamanho e tal. O que eu poderia fazer? Eu vou copiar isso aqui tudo para baixo, vou agrupar esses, agrupar esses e ocultar, tá? E eu vou apagar essa parte aqui que eu fiz um retângulo, tá? Eu vou deixar aqui a caixinha e o array, tá? Que já tinha antes. O que eu poderia fazer? Para capturar, digamos, as células dessa caixinha. E ele já vai colocar na direção certa, tá? Eu poderia usar o comando deconstruct, tá? Ó, se eu escrever deconstruct, vai aparecer aqui, ó, deconstruct wrap, que está dentro de Surface Analysis Deconstruct Wrap. Para quê? Para pegar essa caixinha e explodir ela em faces, arestas e vértices. Então, ó, eu vou conectar a caixinha ali e ele vai dividir ela nos seus elementos, tá? Por quê? Porque a partir disso eu posso selecionar a face que eu quero que sirva como célula. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui onde o comando está me dando as faces, eu vou utilizar o comando listItem para selecionar uma das faces, tá? Então, vou dar 2 cliques no fundo de tela, listItem, tá? Vou inserir nele a lista de faces, tá? E, ó, ele já selecionou uma, ó, estão vendo? Deixa eu esconder esse aqui para ficar um pouco mais claro. Ó, ele tá pegando a face de baixo. Mas eu quero outra face, né? Porque eu não quero essa malha na horizontal. Então, eu vou inserir um slider de 0 até 6, tá? Pra gente conseguir selecionar uma outra face. Vou conectar onde ele tá me pedindo o índice, né? Porque eu não sei qual o índice da face que eu quero usar. E agora, com ele selecionado, eu posso andar com esse slider para ver qual face é qual, ó. Então, nesse caso, por exemplo, posso selecionar essa face, tá? E essa face é uma face retangular, então ela mesmo pode entrar aqui na célula. Então, eu explodi, né, esse objeto, selecionei para selecionar a face, de modo que, se eu, né, mudar todas as medidas desse retângulo, aquela face vai mudar junto, tá? Então, agora, eu vou conectar essa face aqui, onde o Rectangular Array está me pedindo célula, tá? E vou ligar ele, ó. Então, o que ele está fazendo? Ele está distribuindo, né? Considerando nesse plano aqui, no plano que a face estava, que é o plano XZ, tá? Se eu mudar a face, ele vai mudar a distribuição, ó. Então, eu posso até mudar com ela ligada aqui. Vou mudar para face 2, ó. Então, ele mudou o sentido da distribuição da malha, mas segue na vertical. Se eu selecionar a face 0, ele vai distribuir na horizontal, porque a face 0 é horizontal. Tá? Então, eu posso ir brincando com isso e ele vai ajustar. Se eu mudar as medidas do paralelepípedo, ele vai ajustar automaticamente. Tá? Porque ele está vinculado. E da mesma forma, eu poderia também dar um offset. Tá? Eu vou inserir aqui o comando offset curve. Se eu quisesse que essa malha tivesse uns espaços, tá, entre esses objetos. Então, por exemplo, vou inserir aqui onde eu selecionei. Deixa eu ocultar isso aqui. Aqui onde eu selecionei a face da malha, eu vou conectar essa face na curva,
tá? Porque daí ele vai dar um offset naquela face, ó, ele já tá dando offset ali, estão vendo? Vou inserir aqui um slider de 0 a 10, por exemplo, para poder controlar, ó. Vou poder controlar aquele offset. A partir disso, eu poderia conectar daí essa curva já com offset, onde ele me pede a célula, tá? Agora eu vou ligar o comando pra gente ver o que aconteceu. E ó, e daí ele está distribuindo com um espaçamento entre as pecinhas, tá? A partir disso eu posso regular o tamanho do offset, né? Eu posso, de novo, mudar a face, o sentido que isso está acontecendo, né? Então, ó, eu mudei a face, ele mudou o sentido do offset, ele já distribuiu na outra direção. Posso mudar de novo, ele vai para outra direção, tá? Então, seria um jeito como se fosse automatizado da gente capturar o tamanho de cada uma das faces daquele retângulo, para distribuir numa malha vertical, ou horizontal, né? Enfim. Ok? Então, isso seria um outro método, tá? Eu vou agrupar isso aqui e vou ocultar, tá? Agora, o que a gente vai ver? Eu vou tentar fazer rapidinho, tá? Eu vou copiar aquele trecho do algoritmo da geração do paralelepípedo, tá? Que eu vou centralizar aqui. Eu vou distribuir esses itens em uma malha vertical, mas utilizando o comando grid, tá? Então, vou lá em vetor, grid, vou inserir uma malha retangular, tá? Só para ilustrar. Aí, de novo, ó, a malha retangular ela é inserida na horizontal, no plano XY, que vem no padrão. Então, se eu quiser na vertical, eu posso inserir um plano XZ. Então, eu dei 2 cliques no fundo de tela, XZ. Ó, ele já inseriu o plano ali, ó. Conectar esse plano ali, deu, minha malha foi para vertical. Tá? Aí, agora, ele quer saber o tamanho das células na direção X e o tamanho das células na direção Y. Então, de novo, provavelmente ele está considerando o próprio X e o Y virou o Z, tá? Eu vou esconder esse plano aqui para ele não ficar atrapalhando. Aí, da mesma forma que a gente fez... Não, desculpa, não vai ser da mesma forma. A gente pode, de novo, pegar as coordenadas que a gente utilizou, né? Nesse caso vai ter que ser, tá? As coordenadas que a gente utilizou para criar a caixinha original. Então, nesse caso, eu vou pegar o X aqui, ó. Tá? Tamanho em X, aí ele já arrumou a grelha. E vou pegar o tamanho do extrude, tá? O tamanho em Z, para fazer a direção Y. Tá? Então, no caso, assim eu fiz com que a malha ficasse exatamente do tamanho da caixinha. De modo que, se eu mudar o tamanho da caixinha, a malha muda junto. Tá? Tá, olhando assim fica melhor. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso... Deixa eu botar isso aqui pra baixo. Tá. Eu posso mudar a quantidade de unidades da malha em X e em Y. Então, vou inserir um slider aqui de 0 a 10. E de 0 a 10 para Y também. O Y, no caso, vai ser Z, né? Ó. Então, eu vou regulando aqui, tá? O tamanho da malha. Aí, assim como aconteceu na malha horizontal, nesse caso, essa malha está criada, né? Ela está criada utilizando os mesmos tamanhos daquele paralelepípedo, as mesmas dimensões. Então, se eu mudar o tamanho dele, vai mudar o tamanho da malha. Mas, o objeto não está indo direto para a malha, porque ela nem tem entrada para isso, né? Agora, eu vou ter que usar o comando move, tá? Então, inserir o comando move. Onde me pede geometria, eu vou conectar o paralelepípedo. E aonde ele pede o movimento, né, a motion, eu posso conectar, por exemplo, esses pontos, que são os cantos da malha, tá? Nesse caso, nessa grelha. Ó, então eu vou conectar aqui. E ó, ele já fez, né? Ele movimentou cada uma das caixinhas para cada um dos cantos da grelha. Tá? Aí, de novo, pessoal, o que acontece aqui, ó, ele criou, como ele moveu para os pontos, ele inclusive considerou os pontos das extremidades. Então, ele acaba criando essas geometrias aqui para fora da malha. Para eliminar essas linhas e colunas, a gente poderia usar os mesmos comandos que a gente usou na malha horizontal retangular, tá? Que eu não vou ilustrar de novo. Mas seria o mesmo caminho. Ok? Então, acho que assim fica bem ilustrado, tá? A malha na vertical, certo? Então, eu vou agrupar esses comandos aqui e ocultá-los. Bom, agora então vamos partir para o último método, que é o método da geração da malha tridimensional. Esse método ele vai utilizar o comando que está dentro de transform array box array,
tá? Então, essa box array, ela já cria uma caixa, tá? Que seria como se fosse o tamanho da célula da distribuição, tá? Quando eu simular, vai ficar mais claro. Então, eu vou lá copiar de novo o nosso paralelepípedo, tá? Tá ali ele é maior que a célula, certo? Tá? Então, pessoal, o que é essa célula? É o tamanho da malha tridimensional que ele vai usar para distribuir os objetos. Então, digamos. Então, ele funciona da mesma maneira dos outros comandos de array, tá? Ele me pede a geometria que eu quero distribuir, o tamanho da célula, nesse caso ela é tridimensional, porque é um array tridimensional, né? É uma matriz tridimensional. Quantidade de linhas que eu quero em X, de linhas que eu quero em Y e de colunas, né? Enfim, linhas que eu quero em Z, tá? De grelhas, né, no caso, de células. Então, ó, eu vou conectar isso aqui dentro de geometria para ilustrar o que vai acontecer. Ó, o que está acontecendo? Ele está distribuindo esta geometria, tá, na quantidade em 4 linhas em X, em 3 em Y e em 2 em Z. Eu até vou inserir um slider aqui de 0 a 10 para cada uma dessas coordenadas, tá? A gente conseguir manipular isso. E ele só funciona quando as 3 tiverem algum valor. E olha o que acontece. Elas estão espaçadas, por quê? Porque a célula, tá, vem até ali, ó. Então, ele considera essa célula de inserção daquele paralelepípedo, do original ali. E por isso também que elas estão sobrepostas. Porque o paralelepípedo é maior do que a célula em 2 sentidos, tá? Então, como é que a gente poderia fazer? Se eu quisesse que essa célula fosse exatamente o tamanho desse paralelepípedo, eu poderia conectar exatamente ele na célula, que é o que eu vou fazer. Ó, quando eu fizer isso, ele já vai coincidir, né, a célula com o tamanho da caixa. Então vai dar certinho. Daí agora eu posso mudar. Aí, de novo, posso utilizar comandos para selecionar algumas caixas ou eliminar algumas caixas dessa volumetria, tá? E é isso, ok? Mas, digamos que eu quisesse deixar um espaçamento entre essas caixinhas, né? Opa, deixa eu conectar de volta aqui, tá? Que eu não quisesse que elas ficassem grudadas. Como que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, como ela é tridimensional, eu poderia usar uma ferramenta para dar uma escalonada, né? O scale, tá? Nessa caixa original, tá? Deixa eu esconder isso aqui. Vou inserir o comando scale, tá? Eu vou conectar essa geometria ali, tá? Então, ó, ele deu um scale, mas ele escalonou para dentro, o que não é o que eu quero, tá? Eu quero dar um scale para fora, então eu vou inserir um fator. Aqui ele tá com o fator 0.5, né? Então ele tá diminuindo pela metade essa geometria. Eu inseri um slider de 2 para ele duplicar, tá? Então, ó, ele duplicou. Poderia reduzir esse valor. Vou inserir um slider de 0 até 3, tá? Mas 3 com ponto 0 para ele considerar os decimais. E vou conectar aqui, que agora sim, agora eu vou poder manipular isso aqui, ó, tá? E agora sim, essa geometria eu poderia conectar dentro da célula. Vou ligar, tá? Não, vou desligar. Conectar essa geometria na célula ali, ó. Então, vou conectar sem shift para ele roubar aquela casinha, tá? Vou conectar a geometria na célula para ele considerar a célula de distribuição essa geometria já maior. Então, olha o que vai acontecer. Deixa eu esconder ela. Ó, então agora tem um espaçamento entre uma geometria e outra, né? Porque a célula é maior do que o volume. E se eu mexer nesse tamanho aqui, ó, no tamanho no fator de escala, ele vai diminuir o distanciamento também. Porque a célula está diminuindo, né? Ou aumentando. Diminuindo, aumentando. Tá? Aí, de novo, eu posso mexer em qualquer parâmetro. Depois que tudo estiver desenvolvido, ele ajusta todo mundo automaticamente. Posso mexer também no tamanho do paralelepípedo original, tá? Então é isso, pessoal, com relação ao box array, tá? Essa distribuição tridimensional. Agora, eu vou agrupar isso aqui, então, e ocultar. E é isso aí.